Fala, fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar aí sobre o sistema respiratório. É isso mesmo, dá aquela inspirada legal e depois expira. Bora nessa, ó. Show? Bom, o sistema respiratório, pessoal, é aquele responsável pelas trocas gasosas entre um organismo e o meio ambiente. É isso mesmo, tá? É o sistema responsável pela troca de CO2 por O2 aí no nosso sistema, ok? Bom, ele é constituído pelas vias respiratórias e pelos pulmões, tá? Então, as vias respiratórias, elas são formadas aí pelas fossas nasais, que se abrem pelas narinas, tá? Temos aí a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Pessoal, essas vias respiratórias, elas também são conhecidas como porção condutora do ar do sistema respiratório, tá? É o canal, são os canais por onde o ar vai passar até chegar à porção respiratória aí, que é, no caso, formado pelo nosso pulmão, tá? O nosso pulmão, ele tem aí, né, milhões de alvéolos pulmonares, que é justamente ali a região onde vai ocorrer a troca mesmo desses gases, ok? Bom, além da função de trocas gasosas, né, os nossos pulmões, eles também aí, melhor, o nosso sistema respiratório também tem função aí no equilíbrio ácido-base, tá? Pela remoção do excesso de CO2 do organismo. Tem função na produção de sons, é isso mesmo, gente. Tá? O nosso sistema respiratório vai ter uma estrutura que é importante aí na produção do som, ou seja, está relacionada aí com a nossa fala, tá bom? Claro que isso ocorre em conjunto com outros sistemas, como o sistema nervoso, o sistema muscular. Vocês sabem, né, que todos os sistemas do nosso corpo, eles trabalham em conjunto, tá? Nada funciona simplesmente só, beleza? Bom, nosso sistema respiratório também tem função na defesa aí pulmonar, né? A gente vai ter aí algumas estruturas nesse trato respiratório que é importante na proteção e defesa dos nossos pulmões, certo? E nós temos também aí a participação, né, desse sistema respiratório no metabolismo das células. Obviamente, a gente sabe que lá nas nossas células ocorre a respiração celular, né, a respiração que ocorre lá nas mitocôndrias, para a produção de energia. E para que ocorra essa respiração celular, é necessário, então, o oxigênio. E quem captura esse oxigênio da atmosfera, né, para levar até essas células, é justamente o nosso sistema respiratório. Show? Gente, o nosso sistema respiratório, ele é dividido ainda em dois, tá? O trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. O superior, como o nome está falando, são os que ficam na parte de cima, tá? Desse trato respiratório. Então, ele é formado aí pela cavidade nasal, pela faringe e pela laringe, tá? Já o trato respiratório inferior, ele é formado aí pela traqueia, pelos brônquios e pelo pulmão. Beleza? Tranquilo, né? Bom, vamos falar agora então das fossas nasais. São duas cavidades paralelas, uma do lado da outra, que vão desde as narinas, né, a nossa abertura aqui, até a faringe, tá? Então, elas estão separadas pelo septo cartilaginoso, então você sente, você percebe aí que é uma cartilagem, tá? E está revestida aí de uma mucosa e apresenta pelos, tá? Então, quais são as funções, professor, dessas fossas nasais? Obviamente, a entrada e a saída de ar, tá? Elas também são importantes aí na filtração do ar. Boa! Por isso que é tão importante que a gente inspire pelo nariz, tá, gente? E não pela boca. Não capturem o ar pela boca. Errado, tem que ser pelo nariz. Por quê, professor? Porque no nosso nariz, né, nas nossas fossas nasais, nós temos aí pelos e cílios que capturam as impurezas desse ar, né? Então, vai capturar aí a poeira, possíveis micro-organismos, tá? Então, vai fazer uma filtragem, uma limpeza desse ar para que ele se encaminhe aí em direção aos nossos pulmões, beleza? Então, evita respirar pela boca. A nossa boca não tem aí essas estruturas de filtração e proteção. Show? Bom, também ocorre, pessoal, nas nossas fossas nasais, o aquecimento do ar através dos capilares sanguíneos, que são pequenos vasos de paredes extremamente finas que acabam aí
por aquecer esse ar, tá bom? Nós temos também a umidificação do ar através das glândulas da mucosa. Show? Então, nós temos aqui a abertura, né, da fossa nasal, nós temos aqui a cavidade nasal, que ela, né, se encontra aí com a faringe através aqui da nossa garganta, né? Então, temos aqui a faringe ligando o sistema respiratório, inclusive, ao sistema digestório, tá? Então, tá aqui nossa boca. Gente, respirar por onde? Pelo nariz. Show? Vamos lá. Então, aqui nós temos a faringe, que você já conhece bastante, né? Um canal comum aí, o sistema digestório e respiratório. É um canal musculoso, tá? Formado aí por músculos e também é revestido por uma mucosa, tá? Qual a função, professor, da faringe? Passagem do bolo alimentar, tá? Para o sistema digestório e passagem do ar para a laringe aí no sistema respiratório, tá bom? Então, nós temos, gente, aí a epiglote, tá? Que é essa estrutura presente aí na faringe, que evita a passagem do alimento para a via respiratória. Então, veja, ó, quando ocorre a deglutição, ou seja, engole o alimento, essa epiglote fecha o canal respiratório, tá bom? E aí esse alimento passa somente para o canal digestório, beleza? Da mesma forma, quando nós apenas inspiramos, ó, quando ocorre a entrada do ar, essa epiglote, ela mantém o canal respiratório aberto e esse ar, então, passa para a nossa laringe, que nós vamos falar agora. A nossa laringe, pessoal, também é um tubo muscular e cartilaginoso que liga a faringe, né, o canal acima, a nossa traqueia aqui abaixo. Então, a laringe é essa região aqui, nós temos aqui essa cartilagem, inclusive nos homens, normalmente ela é um pouco mais avantajada, tá, devido à musculatura um pouco maior do homem, e é inclusive conhecida, né, como o pomo de Adão, certo? Bom, gente, a laringe ela é extremamente importante aí, porque ela impede a entrada do bolo alimentar nas vias respiratórias também, tá? A epiglote também faz parte aí dessa estrutura da laringe, e ela é importante aí na produção dos sons, tá? Durante a passagem do ar. Então, conforme ocorre a passagem do ar aí pela laringe, ocorre, então, a produção do som, tá? Através das cordas vocais. Aqui nós temos, pessoal, a abertura da laringe. Ó, isso aqui é a epiglote, tá? Então, quando se engole o alimento, essa epiglote fecha aqui, veda essa laringe, tá bom? E essa laringe, né, tem aqui as suas cordas vocais, essa estrutura muscular, tá? E essas cordas vocais, justamente o movimento delas, a abertura e fechamento, né, promove aí a produção dos sons, tá? Então, quando a gente inspira, ó, essas cordas vocais, elas estão abertas, elas se abrem. Quando a gente fala, elas acabam se fechando. E o processo de abertura e fechamento produz aí os sons. Massa, né? Então, isso daí tem relação também, claro, com o nosso sistema nervoso. Olha só que legal essa imagem. Ok? Então, vamos seguindo. Bom, depois da nossa laringe, né, que liga a nossa faringe aí, a nossa traqueia, nós temos, obviamente, a traqueia, né? Então, a traqueia é um tubo muscular, tá, que fica à frente do esôfago. Olha só. Quando a gente toca aqui, ó, a gente sente a nossa traqueia, tá, gente? Então, vocês conseguem sentir, inclusive, esses anéis cartilaginosos aqui, que são de 15 a 25 aí, nessa traqueia, certo? Atrás da traqueia nós temos o esôfago, que é o canal do sistema digestório que a gente já viu em aulas anteriores, tá bom? Então, esses canais, esses anéis cartilaginosos, gente, são importantes para manter, né, esse tubo aí aberto, já que ele é muscular, porque se não fosse esses anéis, esse tubo poderia fechar, e aí não ocorreria a passagem de ar, obviamente, a gente morreria por asfixia, tá bom? Pessoal, a traqueia é revestida aí de uma mucosa e células ciliadas, tá? Que já a gente vê aí a importância. É um tubo que tem cerca de 12 centímetros de comprimento. Então, nós temos aqui a nossa traqueia com esses vários anéis aí cartilaginosos, tá bom? Quais são as funções da traqueia? Aquecimento do ar através dos capilares sanguíneos, bem como umidificação do ar através das glândulas da mucosa e filtração do ar através das células ciliadas e do muco, tá, gente? Olha só,
Como eu disse, né, então a traqueia apresenta aí uma mucosa, obviamente, se é uma mucosa, vai ocorrer a produção de muco, tá, que é como se fosse um líquido, uma mucilagem ali. Esse muco é importante, gente, nessa filtração, nessa proteção do trato respiratório, porque partículas que não foram filtradas aqui, ó, na nossa narina, né, na cavidade nasal pelos pelos, por exemplo, o que acontece? Elas ainda podem ser filtradas através desse muco, tá? Então, nesse muco, essas partículas aí estranhas que não deveriam ter passado, elas acabam sendo fixadas aí nesse muco, né? Acabam sendo, como é que se diz? Fixadas nesse muco, né? O muco captura aí essas partículas e as células ciliadas, que vocês já sabem o que são, né? São aqueles, como se fossem aqueles pelos muito pequenos, microscópicos, que ficam sempre se movimentando. E esse movimento, pessoal, é sempre no sentido da traqueia para a laringe, ou seja, para fora do trato respiratório. Então, essas células ciliadas, tá? Esses cílios, eles ficam empurrando esse muco com essas partículas, né? Esse muco com essas sujeiras para fora do trato respiratório. Então, para eliminar aí essas impurezas, função de filtração do ar. Show de bola, né? Então, vamos seguindo. Bom, a nossa traqueia, pessoal, ela se divide em duas, tá? Então, ela ocorre uma bifurcação dessa traqueia. Essa ramificação é chamada de brônquios, tá? Então, nós temos aqui a nossa traqueia e ela se ramifica em duas, sofre uma bifurcação. Aí nós temos a formação dos brônquios. O brônquio direito e o brônquio esquerdo, tá? O brônquio primário, tá? Essa ramificação maior. Esses brônquios primários, eles podem ainda se ramificar, tá, em tubos menores, que são chamados de brônquios secundários, que se dividem em brônquios terciários, que são cada vez mais finos, tá? As porções finais desses brônquios, pessoal, são ramificações bem mais finas, que atingem aí de 0,5 a 1 milímetro de diâmetro, e são chamadas de bronquíolos, tá? Então, esses bronquíolos aí são ramificações, né, desses brônquios maiores, tá? Gente, importante dizer que essa traqueia aí, né, esses brônquios e bronquíolos têm aí a mesma constituição da traqueia, né? Ou seja, vai ter o muco, aí vai ter as células ciliadas, que vai sempre estar fazendo aí essa filtração e proteção, tá, desse sistema respiratório, sempre levando, né, esse muco para fora do sistema respiratório, né? E claro, como os outros canais, né, esses brônquios e bronquíolos são importantes aí no transporte do ar até os alvéolos, que nós vamos falar agora. Os alvéolos, pessoal, são as porções finais, tá, dos bronquíolos, que são bolsas de ar ricamente vascularizadas, tá? Então, vejam só, essas bolsas de ar, tá, esses alvéolos pulmonares, eles apresentam paredes extremamente finas e úmidas, tá? Da mesma forma, os vasos que recobrem aí essas bolsas de ar ricamente cheias de ar, né? Esses vasos extremamente finos e úmidos também, que são os capilares, né? São muito importantes aí para a hematose alveolar ou a hematose pulmonar, ou seja, gente, são importantes aí na troca de gases, tá? Nas trocas gasosas, na difusão dos gases, tá bom? Então, vejam só, vamos ver aqui. Nós vamos ter aí, então, esses capilares, tá? Ligando aí, né, a esses alvéolos, tá? Formando uma rede enorme de vasos sanguíneos de pequeno calibre, tá? Como eu já disse, vão apresentar, né, paredes extremamente finas e úmidas, e o sangue vai circular, pessoal, bem lentamente aí nesses vasos, tá? Então, o que é que vai acontecer aí? Através desses vasos, desses alvéolos, aí a difusão dos gases. Nós vamos ter aí a passagem do gás carbônico, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, e a passagem do gás oxigênio, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Como assim, professor? Esclarece isso para mim. Olha só. Aqui nós temos os brônquios, ou nós temos a traqueia, né, os brônquios e os bronquíolos, né, com as terminações finais lá em alvéolos, que são sacos, né, cheios de ar. Então, esses sacos aqui ricos, cheios de ar, vão ter o que neles, professor? Muito oxigênio, né, que acabou de chegar pelo trato respiratório, certo?
Da mesma forma, gente, nessa rede de canais aqui de capilares, né, que são pequenos vasos que vão estar ligados aí a esses alvéolos, vai ter muito gás carbônico, tá? Então, esses gases carbônicos, eles precisam fazer o quê? Sair do nosso corpo. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui a passagem do gás carbônico do canal, tá? A saída aqui dessa hemácia, desse vaso, vamos ter a saída desse CO2, desse vaso, onde tem muito, esse vaso sanguíneo, para o alvéolo, tá? Onde tem pouco o CO2, e o CO2, o oxigênio, né, que está rico aqui, esse alvéolo que está cheio de oxigênio, vai então enviar esse O2 para o vaso sanguíneo, tá? Que tem pouco oxigênio. Então ocorre uma troca, tá, gente? A saída de CO2 do vaso sanguíneo para o alvéolo e a passagem do oxigênio do alvéolo para o vaso sanguíneo. Então, nesse caso, o oxigênio que chegou aqui nesse vaso sanguíneo, ele vai ser distribuído por esses vasos por todo o corpo, né? Vai chegar a todos os tecidos que estão precisando desse oxigênio, e esse CO2 que acabou de chegar no alvéolo, ele vai ser encaminhado pelo trato respiratório para fora do organismo, beleza? Então, oxigênio, né, ele vai para as células do corpo, para os nossos tecidos, e o CO2 ele vai sair do organismo pelo trato respiratório, beleza? Então, gente, essa troca aí de CO2 para oxigênio, nessa região dos alvéolos para os vasos sanguíneos, é chamada de hematose alveolar ou hematose pulmonar, ok? Por que, professor, hematose pulmonar? Porque esses alvéolos, né, fazem parte da constituição aí dos pulmões que a gente fala já já, beleza? Bom, então, hematose alveolar, porque ocorre nos alvéolos, ou pulmonar, porque os alvéolos estão nos pulmões, tá bom? A hematose celular, gente, é o contrário da hematose alveolar. Aqui a gente viu a troca de CO2 por oxigênio, não é isso? Na hematose celular, nós vamos ter a troca, gente, de oxigênio por CO2. Veja, nós vamos ter a saída do oxigênio do vaso sanguíneo, tá? Da hemácia aqui do vaso sanguíneo para o tecido, para as células do tecido, e nós vamos ter a saída do CO2 do tecido, das células do tecido, para o vaso sanguíneo, certo? Então, agora, essas hemácias que estão recebendo aqui o CO2 dessas células do tecido irão lá para os alvéolos dos pulmões para novamente ser oxigenado, né? Trocar o CO2 pelo oxigênio. Beleza? Hematose celular, então, ocorre ao nível das células dos órgãos dos tecidos. Show? Então, vamos seguir. Bom, então, os pulmões, como eu já disse, né, eles são formados por milhões de alvéolos, tá? Cerca de 200 milhões de alvéolos, que é onde ocorre, então, a hematose pulmonar, tá? Ou a hematose alveolar, tá? Os pulmões, gente, são órgãos esponjosos e elásticos, tá? Eles precisam dessa elasticidade justamente para que ocorra o enchimento e o esvaziamento de ar, tá bom? Eles são protegidos pela caixa torácica, né? Então, os nossos pulmões ficam aqui nessa região, tá? Protegidos pela nossa caixa torácica, né? Pela aqui as nossas costelas, por exemplo. Eles apresentam macrófagos, que são células especializadas aí na defesa contra micro-organismos, contra impurezas, né, corpos estranhos. São revestidos aí pela pleura, que é uma dupla camada, uma dupla membrana aí que protege essas estruturas internas do pulmão, tá? A pleura. E eles estão divididos em lobos, tá? O nosso pulmão direito, ele vai ser dividido em 3 lobos e o nosso pulmão esquerdo em 2 lobos, tá bom? Aí nós temos também o diafragma, que eu já falei para vocês, né? É um músculo muito importante para o sistema respiratório, tá? É o principal músculo da respiração, responsável aí também por separar a cavidade torácica, né? Essa região de cima, da nossa cavidade abdominal, tá bom? Ele insere-se aí abaixo aqui do externo, tá? E fica aqui à frente da nossa coluna, tá bom? As funções do nosso diafragma, movimentos respiratórios, tá? A inspiração, ó, e a expiração, como vocês estão vendo aqui, ó, o diafragma em verde, certo? Então, ó, conforme entra e sai o ar,
ele se movimenta, é importante para isso, e ele também contribui aí para os espirros e as tosses através aí das contrações, beleza? Vamos entender aí, então, os movimentos respiratórios aí com o auxílio desse diafragma, tá? A entrada, né, a gente já sabe que a entrada e a saída de ar, então depende também da diferença de pressão atmosférica e da pressão intrapulmonar que a gente entende agora. Olha só, gente. Na inspiração, veja só o que acontece. O diafragma, ele se contrai e desce, tá? Então, ó, quando você puxa o ar, o diafragma, ele se contrai. Então, ó, ele desce, certo? Quando esse diafragma desce, os músculos intercostais, os músculos das nossas costas, que ficam entre as nossas costelas, pessoal, eles também se contraem, certo? Nesse processo, as costelas e o externo, eles sobem, ou seja, eles abrem, certo? Então, ó, veja, ó, a gente sente isso aqui inflar, aumentar de tamanho, certo? Isso acontece o quê? O aumento da caixa torácica, o aumento do volume e a diminuição da pressão intrapulmonar, certo? Quando aumenta essa caixa torácica, nosso pulmão ele cresce, ele se distende e diminui a pressão intrapulmonar. O que é que acontece? Entra o ar nos pulmões. Inspiração. A expiração é o processo contrário, tá? Nesse caso, o que é que acontece? O nosso diafragma, ó, ele vai relaxar e subir, ó. Subiu, ó. Então, quando isso sobe, né? Quando o nosso diafragma sobe, os nossos músculos das costas, eles relaxam também, tá? E o que é que isso acontece? Ó, ocorre, pessoal, uma compressão da nossa caixa torácica, pois as nossas costelas e o nosso externo, que é esse osso daqui, ó, ele desce, ele se contrai, eles diminuem de tamanho, vamos dizer assim, certo? Então, o que é que acontece? Os pulmões se contraem nessa contração, né, da caixa torácica, o volume e a pressão intrapulmonar aumenta, certo? Então, se a pressão aumenta, o que é que acontece? O ar sai. Então, nós temos a expiração. Beleza? Um pouquinho chato. Volta um pouquinho aí o vídeo, que vai dar certo. Olha só agora o segredo. Observa aí a animação, que é maravilhosa. Gente, aqui nós temos os dois pulmões, beleza? Nós temos aqui o nosso diafragma e nós temos a caixa torácica aí pelas nossas costelas. Veja, ó, quando nós inspiramos, ó, o que é que acontece? O nosso diafragma, ele sobe, ó, quando a gente vai inspirar, ó. Repara só, agora vai encher, ó. Então, ó, respirei, ele, ó, desce, ele se contrai e desce. Quando a gente enche de ar, então se contrai e desce, o nosso pulmão infla, enche de ar. Quando nós expiramos, o nosso diafragma, ele sobe e o nosso pulmão, ele diminui de tamanho. Veja, e aí ocorre a expiração, a liberação do ar, tá bom? Então, observa, ó, encheu o pulmão, o diafragma, ele desce, certo? Esvaziou o pulmão, o diafragma, ele sobe, beleza? Bom, gente, o transporte dos gases, né, no nosso, através após, né, essas trocas gasosas é importante, certo? Então, no caso, o oxigênio, ele é transportado aí principalmente pela hemoglobina, tá, que é uma proteína presente na nossa hemácia, que está lá dentro do nosso sangue, tá? Então, essa ligação do oxigênio com a hemoglobina forma a oxihemoglobina, então é a principal forma de transporte do oxigênio, tá? E também ocorre também o transporte do oxigênio dissolvido no plasma, tá? Do sangue. Já o gás carbônico, pessoal, ele é transportado principalmente na forma de íon carbonato no plasma sanguíneo, também dissolvido no plasma, e também na forma de hemoglobina, tá? Melhor, ligada à hemoglobina, formando a carbohemoglobina, desculpa, formando a carbohemoglobina. O monóxido de carbono, gente, ele é tóxico para nós, tá? E ele é formado aí, liberado pela poluição.
liberado pela queima dos combustíveis fósseis, por exemplo, e pelas queimadas aí das plantas, por exemplo. Né? Então, esse monóxido de carbono, ele é tóxico e ele é um problema porque ele tem muita afinidade com a hemoglobina. Inclusive, ele tem mais afinidade do que o próprio oxigênio. Então, o que é que acontece? Se a gente estiver exposto a esse monóxido de carbono, a gente vai acabar tendo, tá, a ligação dessa substância do monóxido de carbono à hemoglobina no lugar do oxigênio, tá? E como ele é tóxico, né, ele vai formar aí a carboxiemoglobina e isso pode levar à asfixia e à morte do organismo, tá bom? Então, é por isso que é tão perigoso aí essa produção exagerada do monóxido de carbono, tá bom? Bom, o nosso sistema respiratório, ele é controlado, né, a frequência respiratória aí pelo sistema nervoso, claro, tá? Principalmente aqui pelo bulbo respiratório, tá? Desculpa, pelo bulbo raquidiano, tá? Então, essa região aqui do nosso sistema nervoso, tá bom? Bom, esse controle também da frequência respiratória tem relação com concentração de oxigênio, de gás carbônico e do pH do sangue, tá? Obviamente, gente, quanto mais oxigênio se tem disponível no ambiente, desculpa, mais oxigênio disponível no ambiente, ou seja, mais concentração de oxigênio, menor é a respiração, a frequência respiratória, porque a gente está conseguindo, né, encaminhar muito oxigênio para o nosso trato respiratório, ó, tranquilo, respiração tranquila, porque tem muito oxigênio. Agora, se falta oxigênio, a gente começa a ficar ofegante, ó, com a frequência respiratória mais alta, certo? Maior. Concentração de gás carbônico, pessoal, normalmente é o contrário da concentração de oxigênio, tá bom? Se tem muito gás carbônico no ambiente, significa que tem pouco oxigênio, provavelmente. Então, o que é que acontece? Tem muito gás carbônico, aumenta também a frequência respiratória, porque provavelmente está faltando gás oxigênio, tá bom? Se tem pouco gás carbônico, provavelmente tem muito oxigênio, também tem pouca frequência respiratória, tem menor frequência respiratória, tá? O pH do sangue, se o pH está ácido, se o pH do sangue está ácido, se tem muito gás carbônico no sangue, nós temos aí uma alta frequência respiratória. Se nós temos pouco gás carbônico no sangue, se nós temos um sangue menos ácido, nós temos aí uma baixa frequência respiratória, beleza? Bom, algumas doenças, pessoal, vão causar aí problemas no nosso sistema respiratório, nas estruturas, nos órgãos que compõem esse sistema, tá? A gente já viu aí, inclusive, né, que os vírus, que as bactérias, que os fungos podem causar algumas doenças aí nesse sistema respiratório, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, a tuberculose, que é causada pela Mycobacterium tuberculosis, afeta aí os pulmões, podendo aí, em casos mais graves, afetar outros órgãos. Nós temos a rinite, que o povo que está com rinite aí tem medo, no caso, nesse momento agora de pandemia, né, das pessoas acabarem se confundindo, né? Então, a rinite é uma inflamação da parte interna do nariz, que causa aí, normalmente é causada aí por alergia a pelos de animais, pólen, mofo ou poeira, enfim. A asma, ela ocorre devido a uma inflamação nas partes internas do pulmão, tá? Provoca inchaço e reduz a passagem de ar nessas estruturas. A bronquite é uma doença inflamatória dos brônquios associadas a infecções virais ou bacterianas. A COVID-19, né? Infelizmente estamos vivendo aí a pandemia da COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 da família dos coronavírus, né? Essa doença pode levar também à insuficiência respiratória e até a morte, tá? Os sintomas normalmente levam 14 dias para desaparecerem. Nós temos a gripe, que tem sintomas parecidos com aos da Covid, e é causada aí pelos vírus influenza, tá? Dura em torno de 7 a 10 dias. Nós temos a pneumonia, que é causadas tanto por vírus quanto por bactérias e fungos, e que atinge os alvéolos pulmonares, tá? No caso da pneumonia, ocorre inclusive a produção de líquido nos alvéolos pulmonares, o que deixa eles encharcados, tá? O que leva também a uma insuficiência respiratória, tá? O resultado, normalmente, pessoal, dessas doenças do trato respiratório
Podem causar, aí, por exemplo, o edema pulmonar, que causa o acúmulo de líquidos nos pulmões, tá? Então, por exemplo, a pneumonia pode causar um edema pulmonar. E o enfisema pulmonar se caracteriza pela perda da elasticidade das paredes do órgão, né? A gente viu que o pulmão, ele é elástico, ele precisa se distender para encher e esvaziar de ar, né? Então, nesse caso aí, quando ocorre a perda dessa elasticidade, chama-se de enfisema pulmonar. E nós temos também o cancro pulmonar, que é o crescimento exagerado ou descontrolado aí do sistema respiratório, melhor, dos tecidos do pulmão, beleza? Então, aqui umas imagens, olha só, pulmão normal, saudável, o rosado, olha só como ele cresce bastante. O pulmão aí de um fumante, veja que ele infla, mas ele infla bem menos, ou seja, ele já tem aí uma perda da elasticidade, um enfisema pulmonar, tá? Então, pulmão normal, pulmão de um fumante. Não fumem, não fumem, cuidem da saúde de vocês, certo? Então, ó, com enfisema, como é que fica? É normal, como é. Então, aqui nós temos o cancro, o crescimento exagerado de partes aí do tecido, do pulmão. O que você deve fazer para cuidar da sua saúde e do sistema respiratório? Procure sempre áreas urbanizadas, tá? Com menos poluição. Fazer exercício em ambiente físico, fazer exercício é sempre importante. Evitar a poluição atmosférica, não fumar, alimentação equilibrada. Enfim, grande abraço e até a próxima aula.